Muito obrigado por escolher o podcast do Longo Prazo. Pela primeira vez, uma editora reuniu 10 especialistas que vão discutir os subtemas do livro que vai ser publicado, Longo Prazo, da Dorie Clark. Eu espero que você goste, que você aprecie, e se você se interessar mais e quiser de fato montar uma estratégia para tomar as rédeas da sua vida, clique aqui no botão abaixo ou escaneie o QR Code e tenha acesso à nossa obra. Primeiro, obrigada por estar aqui. Acho que falar de longo prazo para mim é um desafio, porque eu sou uma pessoa de velocidade. E velocidade e longo prazo, para andar junto, precisa ter muito foco no objetivo, né? E para mim isso é muito desafiador. Porque imagina assim, né? Se eu quero algo... Quando eu falo assim, isso aqui é muito do longo prazo, eu preciso ter muito foco onde eu quero chegar. Me vem duas imagens. Imagina duas corridas. Uma é uma maratona longa. A pessoa está numa maratona, você não consegue começar a correr como se fosse um tiro de 2 minutos. E o outro é uma imagem de um tiro de 2 minutos. Essas duas cenas me vêm na cabeça. E eu sou uma pessoa de velocidade para tudo, porque a velocidade me faz aproveitar as oportunidades, a velocidade me faz... através da velocidade que eu cheguei onde eu estou. Só que eu me mantenho onde eu estou por acreditar em algo maior. E para chegar nesse algo maior, eu só consigo chegar por trabalhar pensando no longo prazo. Era bem aí que eu queria começar, porque a sua história é muito improvável. E a primeira coisa que eu penso é, como não desistiu? E tinha tudo para você desistir. Materialmente falando, quem visse de fora, né, fala, caramba, tá tudo jogando contra. Você poderia se apequenar, ficar onde você estava, sofrer aquilo que você sofria e ter uma vida bastante aquém daquilo que você poderia ter e daquilo que você está tendo agora. Mas por algum motivo você resolveu ir além. Eu queria que a gente começasse falando um pouco disso, assim. Se você já percebia esse motivo, se era primeiro um objetivo, ou se foi algo que você foi desenvolvendo, a coisa que você bate bastante da mentalidade, foi algo que você foi aprendendo com o tempo. E se você quiser até pincelar um pouco desses episódios da sua vida, onde as coisas realmente parecem jogar contra, acho que pode ser benéfico aqui. Eu acho que o tempo inteiro realmente jogou contra, né? Quando eu comecei lá atrás... Quando eu morava em Minas ainda, eu tive que largar tudo, aí fui para o Mato Grosso do Sul, aí lá cheguei até cortar cana, aí voltei para Minas, deixei a minha filha. Meu objetivo maior era trabalhar para trazer minha filha para morar comigo. Então, muitas vezes, o que eu achava que era longo prazo, era só um sonho que parecia ser muito distante. E quando eu começava a chegar perto daquilo, eu enxergava coisas maiores. E essas coisas maiores iam construindo o meu longo prazo. Eu acho que foi muito isso que foi acontecendo. Então, o meu objetivo era trazer minha filha. E aí, fui buscar minha filha, fui nesse objetivo, peguei uma revista ali, vi que uma mulher tinha vendido R$5.000 na internet, através de um marketplace, e falei, nossa, eu posso ter uma loja na internet. Em nenhum momento seria uma loja para perdurar 12 anos. Para ser o maior e-commerce de semijoias. Mas quando eu coloquei a loja na internet, eu falei, nossa, isso aqui pode ser o negócio da minha vida. E aí ali virou o negócio de longo prazo. Então, em nenhum momento eu comecei algo para ser de longo prazo. Mas depois que eu comecei, eu descobri que ele poderia ser de longo prazo. Eu acho que isso acontece com bastante gente, né? É aquela ideia de que o caminho se faz ao caminhar. Eu achei que era diferente. Né? Não, acho que não. Porque existe aquele sonhador que imagina algo muito distante, mas não tem nenhum trajeto até lá. Né? Não tem nem a possibilidade de conceber um trajeto, inclusive. Né? Por isso que inteligência e estratégia meio que andam juntas. Né? Não adianta você ter uma ideia. Uma ideia maravilhosa todo mundo tem. Mas você tem o passo a passo? Você é capaz de cumprir esse passo a passo? Né? Agora, no seu caso, essas ideias elas vão se multiplicando na medida em que você vai enxergando coisas melhores. Isso não é incomum. Esse ganho também de inteligência que vai te possibilitando, né, outras frentes. Eu acho isso muito,
Muito interessante. Agora, né, eu tenho feito essa pergunta repetidamente aqui para os nossos entrevistados, que tem toda uma mística do empreendedor que aquela coisa, putz, eu nunca tive um plano B, eu nunca pensei em desistir. A pessoa nunca nem pensou em desistir. E como é que isso funcionou para você? Você pensou em desistir em algum momento? Ou, no mínimo, cogitou? Era algo que passava pela sua cabeça? Eu acho que, para mim, passa sim vontade de desistir. E tem uma coisa que eu falo assim, às vezes eu quero chutar o balde. Só que na hora que eu penso em chutar o balde, eu penso e lembro que sou eu que tenho que secar a água. Não tem outra saída. E aí eu desisto de chutar o balde. É bem assim. E eu tava vindo com a Vitória agora, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? E aí, conversa vai, conversa vem, e ela falou assim, mãe, mas é simples. É a única carta que tem. Então não tem o que fazer. Se é essa a carta que você tem para jogar, você tem que jogar da melhor maneira e fazer com que essa carta ganhe o jogo. Então é meio que assim. Pode ser que tem dias que você está mais desanimado, pode ser que tem dias que você está mais triste, pode ser que tem dias que você queira desistir, porque é natural. Mas você tem um objetivo, você tem sonhos, você tem querer maior. Eu nunca tive outras opções. Mas não era porque eu não tinha plano B, C, eu sempre tive... Não, é porque eu não tinha opções mesmo. Se aquilo ali não desse certo... Eu não sei o que seria de mim. Você quer descrever um pouco mais essa história para as pessoas que não te conhecem? Claro, tem muita gente que não me conhece, né? Eu comecei a minha jornada empreendendo. Eu comecei com R$50 montando uma loja na internet, no marketplace. Então, eu tinha duas opções. Aquilo ali dá certo ou desistir de tudo. Eu morava num quartinho no Rio de Janeiro, onde para você... Eu dividia com a minha irmã, eu lembro que era R$350 o quartinho. E aí, para você fechar a porta do quarto, para puxar a cama de baixo, você tinha que fechar a porta do quarto. E a gente ganhava R$50 de desconto porque eu lavava o banheiro do dono, seu Zé Roberto lá, o dono do quartinho. Então assim, eu queria muito trazer minha filha para morar comigo. E imagina, eu estava na época estudando engenharia com uma bolsa do ProUni, que era na Gama Filho. E eu consegui um trabalho numa incubadora de empresas dentro da PUC. Isso dá mais ou menos umas 3 horas de ônibus, transporte público, e trem e ônibus, porque não tem uma condição só ou só um transporte. Imagina que se fosse ganhando um salário, eu não ia ter como trazer minha filha para morar comigo. Então, quando eu vi aquela reportagem, aquilo me inspirou. E eu acho que o empreendedor, né, nós que criamos negócios ou que sonha alguma coisa, você em algum momento você se inspira muito em algo, né? Então, aquilo ali me inspirou muito. Então, aquele momento que eu fui tocada e inspirada por aquela história, que foi contada na revista, né, que a mulher estava vendendo R$5.000 na internet... Quando eu peguei aquele dinheiro e fui no centro da cidade, na Uruguaiana, e comprei as bijuterias e coloquei para vender, naquele momento foi, isso aqui vai ser a minha cartada final. Isso aqui vai resolver o meu problema. Isso aqui é a minha chance de mudar a vida. Só que era a grande oportunidade e talvez eu não tinha enxergado que aquilo era de tão longo prazo quanto é. Porque hoje ainda é uma oportunidade gigantesca começar um e-commerce hoje. Né? Para quem não começou um e-commerce ainda, começar hoje ainda é maravilhoso. Imagina eu ter começado 12 anos atrás como eu comecei. 13 anos. É mais ou menos isso aí. Atrás como eu comecei. Era incrível. Eu peguei morte do Orkut, nascimento do Facebook, boom do Instagram, agora... Todas as oportunidades do TikTok, que é quando surgem muitas oportunidades para você destacar, principalmente quando você não tem dinheiro para investir. Que foi exatamente o que aconteceu comigo e com muitas outras marcas pequenas naquela época. E aí, quando eu entrei, e eu mandei eu lembro que o Marketplace mandou um e-mail e falou assim, olha, se vocês quiserem sair no
no nosso e-mail marketing, custa R$400. Rodrigo, aquilo era o preço do meu aluguel. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu pago pra isso? Só que eu acreditava muito. E aí eu paguei. Foi disparado o e-mail. E eu vendi com aquele e-mail mais ou menos R$5.000. Que era o meu objetivo de vida. Porque eu achava assim, se eu conseguir ganhar R$5.000, eu consigo trazer minha filha pra morar comigo. Porque aí é o suficiente pra pagar uma escola e ter um lugar decente pra morar. E um lugar decente, naquela época, pra mim, era um conjugado. Era esse meu objetivo. E hoje você consegue entender por que as coisas foram dando certo? Ainda não chegando em tudo que você construiu hoje, assim, que hoje é quase império, tudo que você faz é assustadora quantidade de coisas. Mas ainda naquela época, assim, o que te diferenciava das pessoas que também estavam fazendo mais ou menos as mesmas coisas naquela época? Eu brinco que eu vivo no fantástico mundo de Sabrina, sabe? E o fantástico mundo de Sabrina é um mundo onde existe muita positividade. Eu acredito muito nas coisas. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito muito em mim também. E eu me dedico muito em fazer dar certo. Mesmo quando dá errado. Eu lembro que quando começou a acontecer o site, ali no Marketplace, eu mandei mensagem para ele de novo. Oi, pessoal, eu queria muito que enviasse outro e-mail. Ele falou, não tem como. Nós vamos fazer outras ações agora e não vamos trabalhar mais assim. Falei, nossa, eu preciso ter o meu espaço na internet, né? Eu quero ter um site. Então eu levei um não, eu fui, ao invés de desistir, eu fui construir o meu site, a minha loja. Aí na sequência eu tive outros desafios com a minha loja também, e eu sempre busquei solucionar os desafios. Eu acho que o que faz dar certo, não só o que fez dar certo para mim, mas o que faz dar certo para qualquer pessoa, é tirar o foco do problema e começar a olhar para a solução. Uhum. E eu acho que isso também que faz chegar no longo prazo, né? É quando você tira mais o foco do problema e olha mais para a solução, buscando solucionar os problemas. Porque não existe vida sem problema, né? Não existe jornada sem desafio. Eu acredito que você teve muitos desafios, né, para chegar até aqui. Claro, e que bom, porque a gente precisa abraçar esses erros, inclusive, né? Porque eles são constituintes daquilo que a gente, né, se transforma. O que a gente não pode, até conversava com o Felipe Miranda ontem sobre isso, né? É assumir uma possibilidade de erro que vai te matar, né? A menos que seja a única possibilidade mesmo. Se não tiver nenhuma alternativa, aí tudo bem, você vai pro all-in e tá tudo certo. Mas se você tiver, né, alternativas e puder arriscar, é aí que você constrói ou não constrói, né? E o longo prazo, querendo ou não, também guarda uma obviedade, que é o longo prazo é composto por muitos curtos prazos. Mas o problema é para onde você está olhando, né? Você já tinha essa visão, de alguma maneira? Eu acho que a visão era muito de um sonho, mas que quanto mais eu caminhava, era como se eu estivesse descobrindo novas coisas. Vamos imaginar o filme Alice no País das Maravilhas? Que quando ela começa a andar, ela começa a descobrir várias e várias coisas. Eu vou te contar que quando eu montei um site, eu não tinha um computador. Como é isso? Eu peguei um computador emprestado. Eu não tinha um computador. Mas eu vou contar toda essa história em breve. Várias pessoas vão ter acesso a toda essa história. Em outros meios. Nós vamos contar essa história em breve. Em meios literários. Em breve, assim, sabe? Em breve. Né? Com uma capa bonita. Com uma capa bonita, com uma editora, com a maior e melhor editora do Brasil. Em breve. Com aquele, sabe? Aquele que todo mundo deseja ter um livro. Com ele como diretor. Mas enfim, vamos voltar aqui. Bem, sempre é um desafio fazer tudo, ou querer fazer as coisas, ou caminhar as coisas, ou sonhar algo, sabe? Sempre tem tropeços em tudo. Mas aí, em tudo que eu fazia, eu pensava assim, tá, comecei a fazer. E aí montei o sitezinho no Marketplace,
entendi que eu precisava de um site. E aí cheguei pro Jesus e falei, cara, me empresta seu computador de noite? Aí ele falou, o que você quer com o meu computador de noite? Eu falei, você não trabalha de noite, eu preciso montar um site, eu não tenho um computador, me empresta pra eu montar de noite? E aí ele falou, eu tenho um computador velho em casa, eu vou te emprestar esse computador velho pra você começar a montar seu site. Então eu comecei com um computador emprestado, eu não tinha um computador. Eu acho que também é muito disso, sabe? Eu acho que é um ponto muito legal pra gente olhar até pra construir coisas de longo prazo, é fazer hoje com o que tem hoje. Às vezes você quer ir pro longo prazo, mas mas hoje eu não tenho isso. Mas se eu tivesse aquilo eu ia. Mas me falta aquilo outro. Poxa, mas se eu tivesse um computador eu iria montar um site. Mas se eu tivesse uma câmera assim super potente, eu ia fazer as fotos. Mas se eu tivesse uma sala, eu iria ter o meu site. Então, acho que essa construção de entender que você pode fazer hoje com o que tem hoje, acho que faz a diferença para tudo. O problema desse pensamento é que, que é paralisante, no final das contas, né, é que ele é infinito. Por exemplo, sei lá, você fala, mas eu não tenho uma câmera para fazer as fotos do meu produto. Mas rapidamente, se você tiver uma câmera, você vai falar, mas eu não tenho, eu não vou fazer com um fotógrafo profissional, eu que tenho que fazer. E aí você vai no fotógrafo da sua cidade, aí você fala, mas puxa, se fosse um ensaio feito pelo Thiago Bruno, seria tão maravilhoso, eu só conseguiria dar certo se fosse assim. E a verdade é que é só fantasia, né? E é um negócio, caramba, eu vou falar um negócio meio cabeçudo agora, mas eu lembrei, na época da faculdade, Freud, Totem e Tabu, que tem coisas que na sua cabeça são tão gigantescas que você não consegue tocá-las, elas viram, né, algo impossível, e esse negócio te esmaga de tão pesado que é. Muitas vezes é isso, né? Essa idealização do longo prazo pode ser perigosa, por isso que esse trajeto é tão importante. E aí eu queria falar desse trajeto então com você também. Você falou duas coisas, a gente pode dividir essa pergunta em dois então, que acho que são importantes. A primeira é que você falou de inspiração. Você falou, eu vi aquela reportagem me inspirou. O que continuou te inspirando depois que a reportagem já era uma conquista? Bem, depois da reportagem, o que me inspirou em segundo plano, eu montei o site, eu tive a necessidade de disparar e-mail. Só que eu não falava inglês. E todas as ferramentas de e-mail marketing eram em inglês. E aí eu comecei a pesquisar e surgiu a RD Station. E aí eu fui no evento deles e lá eles me apresentaram o Fábio Ricota. E o Fábio, eu cheguei pro Fábio e falei, Fábio, eu tô construindo isso. Isso a Francisca já tava crescendo. Eu falei, cara, meu sonho é faturar R$400 mil. Ele falou, vamos fazer isso em uma Black Friday? Eu falei, mas eu tenho um problema. Ele disse, qual? Eu falei, eu fiz um contrato errado com o meu site e eu pago por acesso, por views. Então, se eu trouxer muita visita e não fizer venda, eu vou ter uma despesa e pode ser que eu quebre. Ele falou, vamos resolver isso. Vamos levar essas visitas para uma landing page e a gente soluciona isso e leva as pessoas só depois para direcionar direto para o carrinho. Ótimo, resolvemos o problema, fizemos a Black Friday. Quando terminou, eu falei, Fábio, que time incrível você tem. Eu tô inspirada nisso. E agora? Eu quero ter um time assim. Ele falou, olha, isso foi muito legal porque eu aprendi isso com essa pessoa aqui, que é o Marcelo Germano. Então, eu sempre na jornada fui conhecendo pessoas e fui me inspirando nessas pessoas e fui buscando aprender com essas pessoas e trazendo para dentro do meu mundinho. Do mundinho do fantástico mundo de Sabrina. Então, cada passo teve dedos de pessoas ali que foi me inspirando e eu fui trazendo para dentro do e-commerce. Acho que isso é bem significativo, assim, bem marcante na sua história, essa coisa do aprendizado, né? Acho que é uma preocupação evidente, assim, você busca esse aprendizado por meio das pessoas que você conhece, por coisas alheias também,
mas sempre tem um senso muito prático, né? É um aprendizado para colocar em prática. Como é que você cultiva isso? A última vez que a gente se encontrou... Não, a primeira vez que a gente se encontrou lá em Santos, né? Quando eu saí do estúdio, eu virei pra você e falei: Rô, obrigada por isso aqui. Eu tô saindo daqui inspirada a voltar pra casa e melhorar os meus equipamentos de audiovisual. Eu quero ter melhor qualidade nas minhas aulas, em tudo que eu produzo, porque é isso. Eu não tinha pensado nisso. E aí você me explicou que você tinha comprado câmeras a nível de cinema, que tinha mandado trazer, lembra dessa conversa? Claro. E hoje eu tava aqui te contando como isso me inspirou e como eu fui lá e implementei. Eu tô regravando todos os meus cursos. Então, eu acho que é um drive que faz muita diferença e que impacta muito no jogo do longo prazo. Né? Que é aprender, implementar, e às vezes a gente fica buscando aprender, buscando um grande segredo ou com alguém que é uma grande referência em tudo e ignora os pequenos sinais ao nosso redor o tempo inteiro, sabe? E eu acho que essa é uma habilidade que eu tenho mesmo, Rô, de buscar aprender o tempo inteiro com todas as pessoas que estão ao redor. E eu acho que isso faz muita diferença, aprender e implementar também. A Dory tem um capítulo muito interessante aí sobre networking. Né, aquela ideia de que quando a gente fala em networking, as pessoas já travam porque tem aquele sentimento de, putz, eu tô usando as pessoas, né? Mas ela explica que esse é um networking ruim. Sim. Né? O bom networking, o networking de longo prazo, ele não tem objetivos imediatos e ele é muito pautado pela generosidade. E é isso, eu sei que você faz muito bem. Toda vez que a gente precisou de qualquer coisa, você ajudou prontamente, assim, ou você se antecipou, eu nem pensava em alguma coisa, aí você fala, por que você não faz agora, 5 minutos atrás? Por que a logística de vocês não é em Minas Gerais? Tem incentivo fiscal, não sei o que. Caramba, a Sabrina mais uma vez depositando essa generosidade, mas também no fundo, você sabe, né, que isso te beneficia. Sim. Né? Que você vai desenvolvendo esses relacionamentos. Quanto disso é consciente, quanto disso você só vai fazendo e percebe depois? Você gosta de cultivar esse tipo de relacionamento? Engraçado, eu já tentei descobrir como eu faço isso para que eu possa fazer mais intencional, mas eu não descobri ainda. Por exemplo, eu estava conversando e, poxa, para mim fez muita diferença levar toda a expedição para Minas por conta do incentivo fiscal, e aí foi natural falar, nossa, quando ele foi lá, será que ele se tocou nisso, que tem um incentivo fiscal e que é muito legal, e principalmente para livro, né, que é educacional, então deve ser muito melhor ainda. Então, é natural. E é uma coisa que às vezes eu penso, como é que eu posso, às vezes até aproveitar mais disso? Só que aí tem um outro lado, né? Quando você usa algo que é natural seu e quer usar isso mais intencional e perde a naturalidade, você acaba também perdendo o efeito, né, daquilo. Então, eu não sei mesmo, não. Eu lembro, eu tinha um amigo que era o maior ator de musicais, desses musicais da Broadway que veio pra São Paulo. E aí, só que ele era um ator que foi aprendendo meio por instinto também, né, ele cantava muito bem, era muito expressivo, uma baita figura, e aí depois de muitos anos de carreira, ele resolveu fazer aula de canto para musicais. E aí a professora foi apontando tudo que ele fazia que não era o usual, né? Que ele fazia sem método, que funcionava do jeito dele, mas que não era aquele by the book, assim. E aí ele resolveu implementar tudo que ela falou. E aí ele percebeu que ele perdeu toda a espontaneidade, porque enquanto ele cantava e atuava, ele tinha que ficar pensando no que fazer. Eu levanto o diafragma, eu respiro desse jeito, eu mexo desse jeito, não sei o quê. E não funcionava. Então acho que você está bem certo quando você fala isso, assim, de se ficar muito racional, perde a naturalidade, perde a eficácia. Mas acho que também existem uns jeitos de você, no mínimo, se circundar de pessoas que podem te ajudar também genuinamente, né? Pessoas que vão te ajudar porque gostam de você, né? E acho que isso você faz também, né? Aquele velho papo bem do marketing digital, né, que você é só uma das pessoas que você mais convive, não sei o quê, que tem alguma coisa de verdade, claro que não é exato. E como é que você faz para se manter em círculos tão relevantes? Eu converso muito com a Vitória, né, e a Vitória, minha filha, ela tem 19 anos,
certo que parece que eu tenho 19, né, Rô? Tudo bem? E a gente veio conversando e ela falou assim, mãe, como é que você entra ela falou, como é que você entra nas bolhas? Essa foi a pergunta. Porque o assunto era, mãe, eu não estou mais feliz nos círculos de amizades que eu estou. Eu quero estar com pessoas que falam de outras coisas, porque a Vi não tá fazendo faculdade, e aí algumas amigas estão fazendo, então ela tá meio deslocada, assim. Eu quero estar no meio de outros assuntos. Como é que eu faço para entrar nas bolhas? Eu falei, Vi, eu não sei. Como é que você entra nas bolhas? E aí começamos a fazer uma engenharia reversa. E quando eu faço uma engenharia reversa de como eu entro na vida das pessoas, normalmente é doando tempo ou atenção. É contribuindo com as pessoas. É ajudando de alguma maneira. Então é fazendo um favor, genuíno mesmo. E aí eu acabo sendo beneficiada de outra maneira. E acontece. Eu não sei explicar mesmo, assim, como acontece. Por exemplo, quando nós começamos a falar sobre o documentário, que foi incrível, o documentário das influenciadoras, foi num almoço tranquilo, que nós estávamos conversando, uma coisa que era para ser pequena, né? E aí começamos a conversar, e eu falei, nossa, eu acho que eu posso contribuir com isso e isso. E aí, de repente, você falou, não, eu quero que você venha também. E olha, você me colocou num lugar que foi importante para mim, para minha carreira, e eu contribuí genuinamente, eu não esperava nem que você ia me convidar. Então, acho que é natural mesmo. Nesse filme, você realmente mudou o jogo, assim, porque, contando aqui para nossa audiência, a gente tinha essa ideia, vamos fazer um mini-doc, vou chamar uns amigos, né, para filmar, para falar sobre o poder dos influenciadores. É um tema relevante, a gente está lançando um livro sobre o assunto, pode ser legal. E aí tava na cabeça com isso, assim, tem uns amigos que são cantores, tem não sei o quê, tem os professores da casa, a gente chama entre 6 e 8 pessoas no máximo, né? Aí a gente tava almoçando, você foi antes de gravar um curso, e aí você falou isso, poxa, mas eu conheço um monte de influenciadora, posso te passar os contatos. E de repente eu tô lá, trocando SMS não. Nossa, SMS não. Trocando WhatsApp com a Bruna Malheiros, e aí com a assessora da Boca Rosa. E aí, quando a Boca Rosa entra, o documentário inteiro ganha uma proporção. Óbvio. Né, é uma das maiores do Brasil, pois né? Em termos de influência e de estratégia. Sim, top ela 2, é gigante, top 3, né? Assim, né, essa ideia de construção de um negócio de longo prazo também, a partir de uma figura que no começo também não tinha nenhuma ideia de que isso aconteceria, mas a partir da própria imagem, né? Tinha lá a sua imagem, vendia a sua imagem, e de repente constrói uma empresa com mais de 100 milhões de faturamento ao ano. E aí, de 6 a 8 entrevistados, a gente foi para 24. E só nomes gigantescos, né? Só Paulo Musi, Lara Nasteruk, e Maju Trindade, Luara Fonseca, foi incrível. Mas você teve um papel muito, muito importante nesse filme, não só esse de facilitadora, digamos assim, que é um negócio que também tá discutido no livro da Dory, que as pessoas não percebem o benefício disso, de você ser esse tipo de facilitador, porque é óbvio, agora sempre que eu puder facilitar alguma coisa para você, eu vou fazer, é instintivo, é uma troca que é genuína, no final das contas. Mas também teve esse peso muito, muito importante no conteúdo, você é uma das pessoas que mais aparece no filme, né? E eu até queria também que você contasse um pouquinho dessa sua relação no crescimento e no desenvolvimento da empresa com essas figuras, assim, o quanto que você foi aprendendo também com essas influenciadoras. Você começou a usar quando também pouca gente usava. Olha que legal, né? A Bia, por exemplo, o meu relacionamento com a Bia começou quando eu contratei ela como influenciadora para a marca. E aí contratei, e eu falei, mulher, você é um foguete, vem cá, vamos conversar. E eu contribuí com ela, inclusive até hoje eu sou mentora da Bia, eu contribuo com várias coisas no negócio dela, e ela contribui com várias coisas nos meus negócios, tanto que talvez se você fosse vocês direto falar com a Bia, você não conseguiria que ela viesse da maneira que veio pro Doc, né?
E ela veio com o maior amor e carinho, assim. E é incrível, porque quando ela vem, abre uma porta gigante, porque ela é maravilhosa, né? E ela sabe o que faz, ela é incrível. E assim, com a Bia foi a mesma coisa. Foi muito de doar, e aí vem o relacionamento. E começou também lá atrás. Ninguém usava influenciadoras digitais. E também de uma ideia maluca de aproveitar uma oportunidade também do Fantástico Mundo de Sabrina. Eu queria muito chegar a mais pessoas. Naquela época, usava-se muito recebidos, sabe? Enviava-se press kit para as pessoas. E aí eu falei, nossa, como é que eu posso fazer isso? Mas imagina, se eu levasse produtos para roupas, pessoas que falavam de roupas, um brinco, uma pulseira, ia ficar perdido no meio de um look. Então eu busquei pessoas que deixavam o rosto, as mãos e o colo em evidências. Quem são essas pessoas? Maquiadoras. Então por isso que eu fui para o nicho da maquiagem, levar acessórios para o nicho da maquiagem. E assim, muita gente não me conhece, eu tenho uma marca, a marca se chama Francisca. A Francisca é hoje o maior e-commerce de semijoias do Brasil. E semijoias é um produto, gente, que não tem barreira de entrada, né? É um produto commodities, brinco, anel, pulseira e colar. E um ticket médio bem baixo, R$189. Então, assim, é desafiador você estar na internet vendendo um ticket médio baixo, alcançando a massa. E um produto que não tem barreira de entrada, que quando uma mulher vai empreender, ou a maioria das pessoas que estão desempregadas vai vender alguma coisa, vende semijoia, bijuteria, lingerie, cosméticos. Então, é um mercado difícil, principalmente de permanecer no longo prazo, né? Quando a gente fala do meu nicho. Então, para permanecer, eu preciso estar o tempo inteiro buscando novas maneiras de me conectar com pessoas ou maneiras de aparecer em algo que está como tendência no momento. E naquela época, eram as influenciadoras de maquiagem. Hoje, por exemplo, são as lives no TikTok. É muito um movimento. Ter um e-commerce de um produto que é um produto que não tem barreira de entrada como o meu, é muito sobre estar em movimento constantemente. E principalmente ter começado sem dinheiro, sem investimento, ter que caminhar o jogo do reinvestir. Porque quando você reinveste, também você está olhando para o longo prazo, né, Rô? E é difícil, né, você olhar assim e falar assim, nossa, esse mês eu não vou tirar R$1 porque eu tô acreditando que lá na frente isso vai dar certo. Esse mês, ao invés de tirar 10 mil para mim, eu vou tirar só R$1.000 porque eu tô acreditando que lá na frente isso vai dar certo. Esse é o centro do longo prazo, na verdade, né? São as renúncias que a gente acaba fazendo. Que tipo de renúncia você acha que você fez? Né? Coisas que você gostaria de fazer e eventualmente não fez, pensando num benefício maior posterior? Eu fiz muitas. No início, eu fiquei muito tempo sem salário. E eu me perdi também ao longo disso. Por exemplo, eu me lembro que até pouco tempo atrás eu tinha um grande orgulho de ser uma mulher que tinha 7 sapatos. E que eu só comprava um outro sapato quando um acabava. E que desses 7, 3 eram iguais. Sim. Eram sapatinhos de couro. Eu adorava os sapatinhos de couro. Não tem nada de errado em ter 7 sapatos, mas já era uma situação que a minha loja já era super conhecida, que eu já faturava muito bem, diga-se de passagem, não só com a Francisca, mas com o braço educacional também. Hoje tem, né, o braço educacional, que ajuda outras mulheres a realizar seus sonhos através da sua loja online também. Só que eu fiz tanta renúncia para construir o que eu construí, que quando eu podia usufruir, eu não me permitia. Eu achava que aquilo ainda não era para mim. E sim, a gente tem que fazer renúncias, né? Eu acho que não tem como você chegar... Eu acho que ninguém que...
sei lá, acho que a construção de qualquer grande negócio precisa de renúncias. Seja renúncia de tempo, seja renúncia de não tirar dinheiro, seja renúncia... Toda vez que você diz um sim, você está dizendo um não. Se eu digo um sim, eu estou dizendo automaticamente um não. Então, várias vezes eu disse um sim para trabalhar no domingo, eu disse um não para sair. Eu disse um não para os meus amigos. Eu disse um não para as pessoas que eu convivia. Eu tive que mudar as pessoas que eu convivia, né? Porque isso eu acho que o ambiente, eu acho que é o que me moldou muito também. A renúncia do ambiente. Porque ninguém acreditava em mim. Primeiro porque ninguém acredita em pessoas que já faliram, pessoas que já erraram, pessoas que já tiveram problemas. Então, você depois que teve problemas, que foi desacreditada, você renunciar e virar as costas para esses ambientes também é desafiador. Então, acho que o tempo inteiro, todas as pessoas, nós fazemos renúncias o tempo inteiro. Você tem critérios, assim? O que você aceita, o que você sim, não aceita? Tudo que não é um sim óbvio é não. Tudo que não é um sim óbvio é não. E existem coisas que não tem como falar não. Exemplo, estar aqui hoje para mim é um desafio. Eu estou num período de lançamento, é janeiro. Janeiro é extremamente difícil em todos os negócios. O José está de férias. A José foi para a Colômbia, ficou 15 dias na Colômbia, então ele está extremamente grudado em mim. E aí, vim para aqui hoje é porque é o Rodrigo. Se fosse qualquer outra pessoa, seria não. Então, mas é o Rodrigo? É um sim óbvio. Qualquer outra pessoa seria, será que eu vou? Aí, se é será que eu vou? É não. Então, hoje também, eu posso me dar o luxo de dizer não. Só que em determinados períodos da vida, você não pode se dar o luxo de dizer não. Eu trabalhei muitos finais de semana, trabalhei muito de madrugada, trabalhei muito de noite. E se precisar, hoje também eu trabalho, não tem isso. Acho que a maneira de dizer sim ou não é muito sobre o que eu quero no momento. Hoje, por exemplo, o que eu quero hoje? Aí eu escolho. Eu vou dizer sim ou não. Hoje eu sempre olho. Se não é um sim óbvio, então é não. Mas eu escolho bastante, assim, para onde eu vou, com quem eu vou estar. Cada vez mais, eu acho que principalmente pela internet, né? As pessoas com quem você associa a sua imagem, é muito importante a gente cuidar, né, Rodrigo? Acho que tá cada vez mais desafiador você associar a sua imagem a outras pessoas. Então, eu penso muito, eu cuido muito, porque de quando a Francisca era pequenininha, eu sempre pensava assim, eu não tenho costas largas, eu não tenho família rica, eu não vim de família rica, eu não tenho ninguém que pode segurar se der merda. Então eu preciso me manter quietinha, bonitinha na linha, porque não pode dar errado. Eu não posso sujar meu nome, eu não posso sujar a minha imagem, então é preciso um cuidado, né? É porque todo mundo é pessoa pública hoje em dia, né? E a gente, como sociedade mesmo, a gente não aprendeu isso, né? A gente não sabe lidar com aquilo que os príncipes sempre tiveram que lidar, ou que, sei lá, os filhos de políticos sempre tiveram que lidar. Para além dos próprios políticos, né? É um aprendizado coletivo mesmo, o fato de que você tem limites na internet, por exemplo, que você deveria seguir, que são mais ou menos os mesmos limites que você segue quando você está na rua, né? Você não sai ofendendo as pessoas. Mas isso ainda vai custar tempo, né, para que de fato a gente aprenda. Mas enquanto isso tem esse risco mesmo, o fato de que você pode se associar a alguém que, né, vai passar a perna em outras pessoas, vai passar a perna em você. É um perigo mesmo. A Dori tem um critério bem legal também. Esse que você falou, do sim óbvio, ela também usa, que também acho muito bom. Tem no livro também? Que legal! Muito Eu bom. já estou muito curiosa para poder ler tudo. E aí, ela tem um que você consegue imaginar se daqui a um ano você vai se arrepender de não ter feito a coisa? Tipo, daqui a um ano eu olho para trás e falo, putz, caramba, eu devia ter participado
dessa festa porque o presidente da República estava lá, o Elon Musk estava lá, o Bill Gates estava lá e eu preferi ficar em casa. Beleza, você se arrepende. Aí você vai perceber que a maioria das coisas você não vai se arrepender. É só sua vontade de fazer alguma coisinha diferente, ou de estar com alguém que é legal, mas que muitas vezes vai te atrapalhar nesse objetivo de longo prazo, né? Então a gente precisa ser bem criterioso mesmo com as coisas que a gente escolhe. Na medida também que as pessoas vão ganhando alguma notoriedade no seu nicho, né, uma respeitabilidade pública, os convites também vão aparecendo de um jeito mais frequente, né? Então é importante desenvolver tudo isso. E mais importante que saber dizer sim é saber dizer não, né? Ou para tudo, né? Porque imagina, nós estamos vindo de um período onde não tinha evento, onde não teve festas, não tinha um monte de coisa. Então, o ano passado já teve muita coisa, muito evento ao vivo, um monte de coisa. Esse ano vai ter muito mais. Imagina se a gente faz tudo isso. Você deixa de cuidar do que é importante para você. E a gente também vem de uma cultura onde é difícil falar não. Onde receber um não, muitas vezes, é ofensivo. Onde as pessoas não aprenderam que tá tudo bem o outro dizer não para você. E muitas vezes, eu vou falar agora sobre mulheres empreendedoras, que é muito sobre as minhas clientes, que eu falo muito com elas e conheço muito a vida delas. Elas têm vergonha de dizer não. Têm medo de dizer não. E muitas vezes deixam de fazer o que elas querem para a vida delas, ou para o negócio delas, ou para construir algo maior para elas, porque não se sentem confortáveis de dizer não para o outro. Isso é um grande problema, porque imagina, se eu não digo não para o outro, eu faço uma coisa que eu não quero fazer. E quando eu faço uma coisa que eu não quero fazer, eu vou fazer mal feito. Eu vou fazer de qualquer jeito. E eu não vou entregar o meu melhor para o outro. E é pior. Aí o outro vai ficar chateado comigo porque eu não entreguei o meu melhor. E eu tô chateada de fazer algo que não era o que eu queria fazer. E o pior, tá me tirando da direção que é a direção que eu queria estar, ou o que eu queria estar fazendo, ou o que eu queria estar colocando a minha energia, né? E aí tem aquela velha frase, que onde coloca energia, cresce, né? Então acho que o poder de dizer não, ele é fabuloso, e tem muita gente que não usa, que não aprendeu a dizer não. Principalmente dizer não para pai e mãe, principalmente dizer não para cônjuge, principalmente dizer não para pessoas que convivem o dia inteiro. Principalmente se a gente falar em pessoas que trabalham em casa. Dizer não. Você pode ir no mercado hoje, já que você está em casa mesmo trabalhando? Não. Mas você também não ajuda nada em casa. Às vezes é um não tão simples que quem tá ali não compreende, mas para você que está construindo o seu negócio e que ainda você está trabalhando de casa, vai te distanciar de onde você quer chegar. E tem algum jeito das pessoas aliviarem esse não, digamos assim, os impactos do não, já que elas estão determinadas a dizer não? Um jeitinho, algum macete? Tem. O que eu ensino para as minhas alunas? Eu ensino duas coisas. Primeiro, criar a rotina de horário de trabalho. E aí coloca uma plaquinha, estou trabalhando. Simples, né? Estou trabalhando. E aí você pode botar um adesivinho na sua cadeira, nas costas da sua cadeira. Estou trabalhando, estou no meu horário de trabalho, de tal a tal hora, estou no meu horário de trabalho. Porque se você estivesse em uma outra empresa, num horário de trabalho, as pessoas iriam respeitar. Só que no mundo de hoje que nós estamos vivendo, onde tem muitas oportunidades para que você trabalhe em casa, para que você construa o seu negócio, para que você construa a sua nova vida. Né? Por exemplo, o novo mercado cria grandes oportunidades para que as pessoas construam uma nova vida através de novas profissões. E a maioria dessas pessoas começam em casa. Imagina como é lidar isso, gerir esse tempo. Quantos não elas têm que dizer? Principalmente se elas querem construir isso no longo prazo. Então coloca uma plaquinha e diz não. Eu estou trabalhando. E a segunda coisa é conversar e dizer, olha, se eu estivesse hoje trabalhando numa outra empresa,
eu não poderia ir. Só que hoje eu estou trabalhando pelo nosso sonho. Hoje eu estou trabalhando pela construção do nosso objetivo no longo prazo. Acho que esse é o melhor caminho. Muito bom. Muito bom. E você falou do seu braço educacional também. Não é a coisa óbvia a se fazer, criar isso que você criou e desenvolveu tão bem, né? Por que você desenvolveu esse braço educacional? Eu não vou te mentir que primeiro foi pelo dinheiro. Eu achava que era só fazer 6 em 7 que eu ia ficar com 100 mil reais e eu não ia precisar trabalhar mais, que eu ia ficar rica. Mas eu descobri que não era. Ai, que chato. Eu descobri que não era. Que coisa chata. Poxa. Mas eu descobri uma outra coisa muito legal. Eu descobri que transforma a vida das pessoas. E aí não virou mais o dinheiro. Virou uma missão de fazer com que outras pessoas pudessem construir e mudar a vida delas através da sua loja online, construir seus negócios através da sua loja online, mudar de vida através da sua loja online, vender usando a internet. E é lindo isso, né? E o ano passado foi um ano que eu trabalhei muito mais com mulheres, que eu pude me conectar muito mais com elas, que também foi um ano transformador na minha vida. Mas eu vim talvez com muita gente, sabe? Iludida pelo dinheiro. Que é o que o marketing faz com muita gente hoje no mercado, né? Faz com que muita gente venha. E é muito engraçado, né? Que é contra o que a gente tá falando. Porque eu vim por 6 em 7. Eu vim para fazer 100 mil em 7 dias e acabou. Era só isso que eu queria. Só queria 100 mil em 7 dias. Era 7 dias. Só que já tem 5 anos de jornada. E hoje, somando todas as empresas, tem mais ou menos 70 colaboradores. É bem grande tudo. Não, é impressionante. Maior que a última vez que nós falamos. Né? Que ótimo. Eu sei que dentro desse seu braço educacional, né, nos seus cursos, na mentoria e tudo mais, tem um pilar muito importante que é o pilar da mentalidade. Por que a mentalidade? Bem, eu sempre acreditei em 3 pilares para trabalhar: método, ferramentas e mentalidade. Porém, por muito tempo, eu trabalhei mais método e ferramenta. E eu achava que as pessoas precisavam muito mais de estratégias do que de mentalidade. Só que eu não entendia por que as pessoas não aplicavam. Porque, não tem como você chegar no longo prazo sem executar, concorda? É aquilo que você falou no início. Pode ser a melhor ideia, pode ser algo genial, mas sem execução, não vai. E a execução, ela vem quando você quebra, você abre, né? Você desbloqueia medo, culpa. E quando você vai tirando o medo, vai tirando a culpa, vai tirando o julgamento, as pessoas começam a agir. E quando ela começa a agir, ela começa a ter resultado. Então essas travas é que fazem com que as pessoas não tenham resultado. As pessoas não têm resultado não é porque ela não sabe fazer. Não é porque ela não sabe o que ela tem que executar. Ela sabe o que ela tem que executar. As pessoas que hoje chegam para você e falar assim, eu não consegui fazer isso. Se você perguntar para ela, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Ela não consegue executar por travas. E aí muitas vezes é a trava do medo, é a trava do julgamento, é a trava da ansiedade, são travas. E essas travas mentais, quando você vai trabalhando e destravando essas travas, que estão em diversas camadas, né? Você consegue que essa pessoa execute e consegue que ela tenha resultado. E no último ano foi o ano que eu trabalhei muita mentalidade. Não só a minha, mas de outras pessoas também. E foi lindo, nós conseguimos colher muitos resultados. E você vê a coisa funcionando? Sim. Como é que funcionou pra você? Pra mim, Rodrigo, funcionou em vários ângulos. Primeiro que dá pra ver, né?
Dá pra ver, eu acho que o último ano eu me tornei uma pessoa muito mais forte e com muito mais clareza de onde eu quero chegar. Acho que esse último ano foi um ano de muito mais clareza. Talvez você... Em 2021, se você falasse comigo, Sabrina, o que você quer fazer em 2024? Eu ia falar, Rô, vou continuar aqui com o braço educacional. Eu não ia te falar que eu quero um MBA. E a gente já tá com meio caminho andado para lançar um MBA em 2024. Porque eu não quero permanecer no amadorismo. Eu não quero ser uma empresa de cursinho online. Não é isso que eu quero. Eu não tô brincando de vender cursinho na internet. Isso tudo veio através da mentalidade, de entender mais, de me conhecer mais. Porque quando você se conhece mais, você sabe muito mais os seus limites, você sabe mais a sua potência, né? Você consegue ir mais, fazer mais, se descobre mais. Eu acho que foi muito disso. E quando você se abre para isso, você consegue ajudar outras pessoas. Você só consegue ajudar outras pessoas quando você vive a transformação. E aí, como eu vivi essa transformação nos últimos anos, acredito que foi nos últimos 2 anos, 3 anos. Aí no último ano foi lindo fazer essa transformação em outras pessoas também. Demais. Caminhando aqui para o final da nossa conversa, é sempre muito, muito bom conversar contigo, porque é isso, é uma conversa, mas vem com lição de vida, né, você aprende um monte, você é tocado pelas coisas que você conta, e sempre foi assim, todas as vezes que a gente conversou, né, é impressionante. Mas eu queria agora falar sobre o futuro, né, então, por qualquer parâmetro, qualquer métrica, você chegou muito mais longe do que qualquer pessoa poderia conceber. E talvez você mesma, muito lá atrás. Você é verdadeiramente uma mulher de sucesso. O que te motiva a não parar e a continuar estabelecendo esses objetivos de longo prazo, como você disse agora, de um jeito mais forte, enxergando mais lá na frente? Eu acho que perderia o sentido da vida. Eu acho que sim, eu sou uma mulher de sucesso olhando de onde eu vim, mas não olhando para onde eu posso chegar. Se eu tivesse parado 1 ano atrás, eu não te conheceria. Eu não teria aprendido tanto com você. Se eu tivesse parado um tempo atrás, eu acho que parar é deixar de aprender. E deixar de aprender é morrer. Então não faz sentido. E eu acho que eu posso contribuir muito mais. E é engraçado que antes o que era pelo dinheiro começa a não ser pelo dinheiro. Porque quando você vem da escassez, como eu vim, minha família é muito pobre, meu pai é analfabeto, eu estudei de canoa para a escola, a minha filha estudou em escola pública, né? Não foi só eu que estudei em escola pública. Então quando você vem da escassez, você está no modo de sobrevivência, como eu vivi, você faz tudo pelo dinheiro, você só pensa no dinheiro. Quando você tem dívidas, você pensa 24 horas em pagar as dívidas só no dinheiro. Quando você sai disso, aí você começa a enxergar as outras possibilidades. E aí o que antes era as outras possibilidades para transformar a vida de outras pessoas, hoje é muito mais sobre aprender, sobre evolução, sobre autoconhecimento, sobre transformação pessoal, sobre transformar a vida de outras pessoas. Não só em ajudar elas a vender, mas transformar em desbloquear elas mesmo, sabe, Rodrigo? Porque eu tenho visto tanta transformação linda, tanto destrave, assim, mental, que vale todo o sacrifício para ter chegado até aqui e todo o que eu vou passar ainda para poder caminhar, porque eu tenho certeza que não é fácil. Não vai ser fácil. Não foi até agora. E tenho certeza que não vai ser. Porque o jogo do longo prazo não é fácil. Para ninguém. Nem para mim, nem para você, nem para nenhum dos convidados que passaram por aqui. E ao mesmo tempo
E eu acredito que estou vendo o longo prazo quando a gente começa a caminhar. Você vê que pode ser melhor, que pode ser diferente. E que pode mudar a rota. E que tá tudo bem, né? Acho que é isso. Sabrina, adorei, como sempre. Você é admirável em todos os aspectos. E eu espero que você esteja com a gente muitas outras vezes. Inclusive, talvez para lançarmos uma coisinha no futuro próximo. Algo. Oh, muito, muito obrigada pelo convite. Isso é muito especial, do meu coração. Muito obrigada mesmo. Conte comigo para tudo. Estou sempre à sua disposição. Obrigada mesmo. Obrigado. E parabéns, né? Projeto incrível. Tenho certeza que vai ser muito sucesso. Valeu, muito bom. Adorei. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se agora você compreendeu a importância do longo prazo e quer saber mais, se aprofundar e de fato montar uma estratégia para a sua vida, clica no botão abaixo ou escaneie o QR Code e você vai ter acesso à possibilidade de compra do livro Longo Prazo, de Dorie Clark.